Saldo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez. Louvado seja Deus para trazer uma palavra abençoada para os irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui domingo, manhã para a tarde. Eu vou estar aqui trazendo uma palavra. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo dará direção nessa ministração. Glória a Deus. Hoje é muito difícil se ver. Hoje é muito difícil se ver. Mas ainda Deus está fazendo. Deus ainda está manifestando aquilo que é muito difícil de se ver nos dias de hoje. Glória a Deus. Estamos vivendo nos tempos difíceis, meus irmãos, aonde a Bíblia ela vem nos dizer que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Então nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos minutos, as últimas horas da igreja na terra. A igreja está perto para partir. A igreja está perto para ir embora. Mas enquanto ainda a igreja está aqui, Deus ele ainda é com o povo dele. Louvado seja Deus. Hoje eu quero trazer um tema, um assunto, meus irmãos. Como eu falei, um assunto que é muito difícil de se ver, mas que Deus ainda está manifestando, Deus ainda está fazendo. E o que é que Deus está manifestando em poucos lugares? Que Deus está fazendo, mas que também é muito difícil de se ver, que se perdeu. Realmente é pouquíssimos lugares que Deus tem mostrado o poder dele. É pouquíssimos lugares, meus irmãos, que Deus ainda tem feito milagres. Deus ainda tem feito maravilhas. É pouquíssimos lugares, meus irmãos, que Deus ainda tem feito curas. Que Deus ainda tem feito libertações. É pouquíssimos lugares mesmo. Está sumindo. A ousadia que a igreja de Atos nasceu, com grandes milagres e maravilhas, está sumindo. E a culpa é de Deus? Não. O culpado é Deus? De maneira nenhuma. O culpado é o homem, porque Deus não muda. A Bíblia fala que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia fala que Ele não pode negar a si mesmo. Que nós ainda sendo infiéis, Ele se torna fiel. Então o que acontece nos dias de hoje? Que o poder de Deus tem sumido, que a manifestação dos sinais, das maravilhas, dos prodígios tem sumido. O que tem acontecido? O que mudou? Deus mudou, meus irmãos? Deus não mudou. E hoje eu quero falar sobre esse Deus que não muda, o Deus das maravilhas. Hoje o assunto é esse, o Deus das maravilhas. As maravilhas que Deus tem operado, os testemunhos que Deus tem feito acontecer para que o nome dele seja glorificado, é sobre esse Deus que eu quero falar, meus irmãos.
Louvado seja Deus. Nós vamos passear hoje na Bíblia Sagrada. Nós vamos falar desse Deus. Vamos falar mais desse poder glorioso, aonde o cego abriu o olho, aonde o paralítico levantava, aonde o coxo andava, aonde o povo ali precisando de Deus, o socorro de Jesus, o socorro de Deus, as muralhas caíam. Então o que está acontecendo? Porque o próprio Jesus, ele disse: eis que vos dou poder e autoridade. Jesus deu poder para você, deu poder para mim. Mas porque é poucos lugares que Deus está manifestando, e porque Deus não está manifestando mais? Meus irmãos, antigamente as pessoas só entravam na igreja, só pisavam o pé no templo. Jesus curava do câncer. Jesus curava. O cego abriu o olho. O paralítico saía andando. Era só a pessoa entrar na igreja, a pessoa era liberta. Então o que aconteceu? O que aconteceu? A Bíblia fala que Deus, ele ainda opera. Deus, ele ainda opera, meus irmãos. Então vamos entrar na palavra e o Espírito Santo vai trazer direção. Glória a Deus. Livro de Salmos. Salmos. Livro de Salmo. Salmo capítulo 7, Salmo 6, versículo 7. Salmo 106, meus irmãos. Salmo 106, versículo 7. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas. Novamente, Salmos 106, versículo 7. Está escrito assim: nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas provocaram no mar vermelho. Mesmo assim ele salvou, por causa do seu nome, para que fizesse o seu poder, seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o mar vermelho, e este secou. Assim conduziu através do abismo, como pelo deserto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, olha que palavra poderosa que acabamos de ler. A Bíblia vem nos dizer que todos pecaram, meus irmãos. E que todos estão longe da glória de Deus. Todos pecaram. Tanto gentio, tanto judeu como grego. Todos pecaram e todos se afastaram da glória de Deus, meus irmãos. Deus chamou o povo de Israel por uma grande obra. Deus chamou o povo de Israel por uma grande missão nessa terra. Através de Moisés tinha uma promessa.
Moisés, ele tinha uma missão. E a missão de Moisés era tirar o povo do Egito. A missão de Moisés era tirar o povo que estava na escravidão. A missão de Moisés era tirar o povo que estava preso pelas ordenâncias de Faraó para uma terra que manasse leite e mel. Mas o que seria impossível aos olhos humanos, o que seria impossível do entendimento humano, Deus ele ia fazer, porque Deus ele tinha prometido para Moisés. Só que Moisés até um pouco sem entender. Moisés chegou a um ponto de ele falar, mas eu vou até o povo. Mas o que eu vou falar para eles? Aí Deus ele fala, Moisés fala que eu sou o que sou. Moisés fala que eu sou o que sou. E esse Deus, meus irmãos, que foi lá no Egito para tirar o povo de Israel da escravidão de Faraó, para manifestar poder e sinal dentro do Egito, é esse Deus que eu quero falar. É esse Deus que não mudou. É esse Deus que ainda faz o impossível acontecer, porque para os olhos de Moisés, para os olhos do povo seria impossível. Porque o Egito estava prendendo o povo de Israel. E Deus fala para Moisés ir diante de Faraó. Deus fala para Moisés ir até Faraó. E Moisés, chegando perante Faraó, ele fala que é para liberar o povo. Só que Faraó endurecia seu coração. Faraó endurecia o seu coração, mas Deus ele começava a mandar pragas para o Egito. Mas mesmo assim, Faraó endurecia o seu coração. O povo estava ali na escravidão. Faraó prendia o povo de Deus. Mas Deus ele tinha feito uma promessa. Deus ele já tinha feito uma promessa lá para Abraão. Deus ele já tinha feito uma promessa dizendo que o povo estaria em escravidão. E o povo estava em escravidão, meus irmãos. Mas Deus ele ainda ia socorrer o povo que estava em escravidão. Porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou, ele cumpre nas nossas vidas. E Deus desceu lá no Egito. O Espírito de Deus desceu lá no Egito com Moisés. E como o Faraó não queria, Deus ele teve que castigar aquele povo, mandando o espírito da morte pegarem os primogênitos. Deus permitiu o espírito de morte entrar sobre os primogênitos do Egito. E ali foi o caos. Ali foi o caos no Egito. E realmente os egípcios viram que aquele povo humilde, aquele povo que não merecia, mas que era um povo humilde, aquele povo que estava lá no Egito, realmente aquele povo tinha um Deus. Realmente aquele povo tinha um Deus. E o nome do Senhor começou a ser glorificado no meio de Israel. No meio do povo hebreu. O nome do Senhor começou a ser exaltado no meio do povo hebreu. Porque o Senhor estava fazendo grandes coisas no Egito. E Deus ele ainda é o mesmo de ontem, meus irmãos.
Deus, Ele ainda faz grandes coisas no meio desse Egito que nós estamos vivendo. Aquele povo estava escravizado, estava preso, e Deus libertou. O Deus que libertou aquele povo é o Deus que liberta nos dias de hoje. Você pode estar escravizado, você pode estar preso espiritualmente com pecados e coisas que tentam te sufocar e que não deixa você sair, mas Deus, Ele ainda que liberta. Como Jesus, Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse Deus, Ele ainda é um Deus que opera, um Deus que liberta. Louvado seja Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. E como nós lemos aqui, meus irmãos, no livro de Salmo 106, o povo que tinha saído do Egito não entenderam as maravilhas de Deus. O povo que tinha saído do Egito não entendeu as maravilhas de Deus. Porque se eles tivessem entendido as maravilhas de Deus, eles teriam obedecido, eles teriam sido fiéis. Eles teriam sido fiéis. O povo esqueceu da misericórdia do Senhor e provocaram ao Senhor. Provocaram ao Senhor. Provocaram ao Senhor no Mar Vermelho. Quando o povo estava saindo do Egito, quando o povo estava começando a chegar no Mar Vermelho, que o povo de Faraó estava perseguindo o povo de Deus, acontece que o povo provoca Deus. Mas mesmo assim, Deus, Ele sendo fiel, porque Ele tinha uma promessa, não para aquele povo que estava ali, mas Ele tinha uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ele tinha uma promessa já bem antiga, e Ele ia cumprir a promessa, e Ele está cumprindo essa promessa também nos dias de hoje. Então o povo começou a provocar ira, mas Moisés estava ali. Moisés estava sendo fiel a Deus. Então Deus passou aquele povo no mar. Deus abriu o primeiro sinal ali naquele Mar Vermelho, aonde o povo chega perto daquele mar e vê e não tem saída. Por quê? Porque o mar está tampando a passagem. O inimigo está perseguindo atrás. Mas o que o povo não entendia é que Deus estava na frente. Que Deus, o Deus que fazia coluna de fogo à noite e nuvem de fumaça de dia, coluna de fogo para aquecer o povo no deserto à noite e nuvem de fumaça para cobrir o povo do sol quente do deserto no dia. Esse Deus estava ainda na frente do povo, mas o povo incrédulo, o povo esquecendo que Deus que tinha operado lá atrás, esquecendo que Deus tinha feito milagres lá atrás, o povo esqueceu. Mas Deus ainda estava lá na frente. Deus ainda estava lá no meio do povo. E esse Deus, ele ia fazer aquilo que o homem não entenderia. Porque Deus já estava fazendo aquilo que o homem não acreditava. Porque para o homem sair do Egito era impossível. Para o homem sobreviver no deserto era impossível. Para o homem sobreviver à noite no deserto era impossível. Porque a noite no deserto era um frio terrível. Porque o sol no deserto pela tarde, pela manhã era terrível. O sol da manhã já matava um.
o sol da manhã. Se a pessoa ficasse muito tempo ali, não ia sobreviver fácil. Mas esse Deus, ele ainda estava com o povo. Mas o que estava acontecendo é que não era culpa de Deus. Era a culpa do povo. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que não é a culpa de Deus, mas é a culpa do povo. Porque Deus, ele não mudou. O Deus que abriu aquele mar vermelho é um Deus que ele pode abrir prisões. É um Deus ainda que pode ressuscitar o morto. É um Deus ainda que pode curar. Esse Deus é o Deus que ainda faz milagre, meus irmãos. É um Deus que ainda faz milagre. É um Deus que ainda faz milagres. Quando o povo estava precisando comer no deserto, Deus, ele enviava o maná. Quando o povo estava com sede, Deus enviava água. Então o que está acontecendo? Porque o poder de Deus ainda acontece. Mas o que está acontecendo é que o homem tem mudado seu coração. Ao ponto, quando Jesus ele chega numa cidade, o povo era tão duro, tão incrédulo de coração que Jesus não operou milagres lá porque aquele povo era duro de coração, aquele povo era incrédulo. Irmãos, este Deus ainda, ele opera no meio da igreja. Ele opera através dessas mãos aqui, ó, do homem que ainda peca, que falha, mas que está remido pelo sangue de Jesus. Que se arrepende todos os dias, ele ainda opera através dessas mãos, meus irmãos. É esse Deus, ele ainda opera. Não se vê mais os milagres extraordinários que eram feitos. É pouquíssimos lugares que nós vemos. Mas Deus ainda está levantando pessoas. Deus ainda está levantando pessoas para que o poder de Deus seja manifestado. O poder de Deus ainda é manifestado. Deus está levantando remanescentes, Deus está levantando pessoas que ainda querem que a glória do Senhor se manifestem, que ainda querem que a glória do Senhor aconteça, que ainda querem que os milagres venham a acontecer. Deus ainda está levantando pessoas que tenham fé para isso. Porque como eu li no livro de Salmo 106, como eu li no livro de Salmo 106, versículo 8, mas mesmo assim ele o salvou por causa do seu nome, para que fizesse o seu poder, seu grande poder conhecido. Então Deus, ele fez aquele milagre para o povo passar, para que fizesse o seu poder, o grande poder de Deus conhecido. Então Deus ainda está operando para que o grande poder dele seja conhecido. Deus ainda está operando, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Só que Deus está procurando. Deus está olhando para a terra e está sondando os corações. Deus está olhando para a terra e está vendo se acha corações ainda que querem
ver, que ainda querem participar das maravilhas do Senhor. Deus está olhando para a terra e está vendo os corações para ver se tem pessoas ainda que são capazes, que não só através da palavra, mas do poder, venham glorificar o nome do Senhor. Remando que negai de comandai a sébia nácia. A presença do Espírito Santo é forte aqui. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. A presença do Espírito Santo é forte. Porque Deus ainda está procurando. Deus está olhando, visualizando os corações. Porque Deus não quer mais qualquer um. Deus quer pessoas diferentes. Deus quer levantar pessoas diferentes. Assim como Deus levantou Moisés, diferente. Assim como Deus levantou Elias, diferente. Assim como Deus levantou Eliseu. Assim como Deus levantou os apóstolos. Deus, Ele ainda quer levantar pessoas diferentes para que levem o nome dEle na frente deste mundo de trevas, na frente deste mundo de iniquidade. Deus ainda está procurando pessoas diferentes que glorifiquem o nome dEle, que através do corpo dessa pessoa o nome do Senhor venha a ser glorificado. Alamadai de comando que bedequece, alabassai. Deus ainda está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque quando aquela mulher foi salva, quando Jesus estava passando por Samaria, e aquela mulher que estava ali buscando água, todo dia ela ia buscar água sobre o poço de Jacó, mas aquela mulher ainda não tinha a água da vida, aquela mulher ainda não tinha a esperança de vida eterna, mas quando aquela mulher encontrou o noivo, Jesus, trazendo água da vida para a vida dela, quando aquela mulher encontrou Jesus, aquela mulher, a primeira coisa que ela foi fazer, ela foi anunciar que o Messias já estava ali, que o Messias já estava ali no meio do povo, que Jesus Cristo era o Salvador da humanidade. Que Jesus era o Salvador, que Jesus é o Salvador. Aquela mulher, ela começou a pregar o Evangelho, depois que ela conheceu a Jesus, ela nem quis saber de que família, não, ela foi atrás das almas, ela começou a falar, há um homem aqui em Israel, ele tem anunciado as boas novas de salvação. Então aquela mulher começou a testemunhar a Cristo. E aquele povo começou a ouvir aquela mulher. Deus está procurando pessoas assim, meus irmãos. Pessoas que aceitem Jesus e já querem falar do amor dele. Que aceitem Jesus e já querem falar da palavra dele. Que aceitem a Jesus e já falem que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus ainda opera grandes coisas. Remando que mende comandai a sé. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Deus ainda quer pessoas ousadas. O Espírito do Senhor não é de temor, mas é de ousadia. Deus está procurando pessoas para encher do Espírito Santo e ir diante desse povo que está incrédulo aí fora. E os sinais seguirão aos que crêem. Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai transformar, Deus vai curar o cego, Deus vai curar o paralítico, Deus vai curar o surdo, Deus vai curar o mudo através da sua mão. Basta você crer no poder de Deus. Deus não mudou ainda. Deus não mudou ainda, meus irmãos. Basta você crer. É o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo eternamente. Rianda labacé de comandagai shebede comanácia.
O Espírito Santo ainda ressuscita o morto. O Espírito Santo ainda ressuscita, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus ainda tem operado. É porque o pecado está se aumentando, a incredulidade está se aumentando, o povo não quer mais orar, o povo não quer mais jejuar, o povo não quer mais ler Bíblia, o povo não tem mais fé. Jesus, ele disse, porventura, quando eu vier, se achará fé na terra? Mas ainda tem pessoas que ainda têm a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ainda tem pessoas que têm a fé do tamanho de um grão de mostarda, aonde vai dizer para o monte, passa daqui para lá. Ainda tem pessoas que crê no poder, que crê no milagre. Ande comando quebe a sebe andalabassai. Deus ainda está procurando corações com pequena fé, com o tamanho de um grão de mostarda, que crê que o monte vai passar, que crê que a barreira vai se quebrar, que crê que Deus abre porta onde não tem porta. Deus ainda está procurando o povo que crê que Deus ele pode curar, ressuscitar o morto, curar o cego, curar o mudo, curar o surdo. Deus ainda crê que Deus está procurando pessoas que crê ainda, que pessoas que crê que Deus pode curar o câncer. Aleluia. Ah, glória a Deus. Aleluia. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou, meus irmãos. Abre a Bíblia aí, livro de 2 Reis. Vamos passear na palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, meus irmãos. Primeira Reis, capítulo 17, perdão. Aleluia, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 18. 1 Reis 17, versículo 18. Louvado seja Deus. Está escrito assim: E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Veste aqui para chamar a lembrança do meu pecado e matar o meu filho. Versículo 19. E ele disse: Dai-me o teu filho. E ela o retirou de seu seio e o fez subir para o solto, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama.
E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, tu trouxeste o mal sobre a viúva com quem tenho me hospedado, ao matares o seu filho? E ele estendeu sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. Elias tinha acabado de profetizar. Elias tinha acabado de profetizar contra Acabe, contra o povo. E Deus manda Elias descer ao rio Querite, que Deus ia cuidar. Deus ia enviar pão, Deus ia enviar carne através de um corvo. Então Deus manda Elias para o rio Querite, o ribeiro de Querite. E quando a água do ribeiro acaba, Deus ele manda Elias sair e procurar uma viúva que ia cuidar dele. Então a primeira coisa que eu já aprendo é que Deus ele cuida do servo deles. Enquanto Deus estava usando Elias, Deus estava cuidando dele. Enquanto Elias estava fazendo a vontade dele, quando Elias estava fazendo a vontade de Deus, Deus estava cuidando de Elias. Enquanto Elias estava fazendo a vontade de Deus, Deus estava cuidando de Elias. Enquanto Elias estava fazendo a vontade de Deus, Deus estava cuidando de Elias. Enquanto nós fazemos a vontade de Deus, Deus ele cuida de nossas vidas. E Elias, ele chega na casa daquela mulher. Aquela mulher quase morrendo de fome, porque já estava acabando a comida na casa daquela mulher. Mas Elias foi profeta na vida daquela mulher e disse: não vai acabar a farinha da panela, nem o azeite da botija. Não vai acabar, mulher. A barrica da farinha não vai se consumir, tampouco o cântaro de azeite faltará. Não vai acabar a farinha da panela, nem o azeite da botija, mulher. Deus está procurando pessoas com ousadia, com fé, aonde que crê que o que vai acontecer, mesmo não vendo. E ali por muitos dias eles comeram aquilo que estava naquela panela. E chega um tempo que o filho daquela mulher morre. Mas Deus usa Elias para ressuscitar um morto. Será que Deus ainda não ressuscita o morto? Será que se um homem de Deus entrar no hospital, será que Deus não ressuscita o morto lá no hospital? Será que Deus vendo uma pessoa com fé, será que Deus não vai curar? Deus ele cura ainda, meus irmãos. Basta nós crer, basta nós se preparar para isso. Jesus ele deu já o poder para a igreja. Jesus ele deu já o poder para os homens, para que possam fazer a vontade dele e testemunhar a Cristo através dos prodígios, sinais e maravilhas, e também através do poder do evangelho, que é a palavra. Então quando aquela mulher, ela viu que o teu filho tinha morrido, ela falou: homem de Deus, tu vieste aqui para fazer a lembrança do meu pecado? Então Elias foi lá, pegou aquele menino, fechou a porta daquele quarto e orou ao Senhor. Orou ao Senhor, estendeu sobre a criança 3 vezes e orou, falou: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, suplico-te, permitas que a alma dessa criança retorne a ela. Permita que a alma dessa criança retorne a ela.
E ali Deus ouviu a oração de Elias. Porque a oração do justo tem muitos seus efeitos, meus irmãos. Meus irmãos, Deus ele ainda faz. Se nós estamos conforme a palavra de Deus, se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, se nós estamos tendo uma vida de renúncia, deixando as coisas do mundo, deixando as vontades da carne, deixando aquilo que entristece o Espírito Santo, se nós estamos fazendo isso, Deus ele ainda faz grandes coisas. Deus ele vai usar tua mão para curar. Deus ele vai usar tua boca para profetizar. Você vai falar para o paralítico andar, ele vai andar. Você vai falar para o cego enxergar, ele vai enxergar. Você vai falar que vai chegar uma cesta básica na casa daquela pessoa, vai chegar. Porque Deus ele ainda é Deus que honra as palavras dos servos dele. Se você está andando conforme a vontade de Deus, Deus ele vai te usar ainda muito mais. Porque a boca tem poder tanto para amaldiçoar e tanto para abençoar. Então se tem poder para abençoar, eu vou profetizar sobre a sua vida. Jesus vai te curar, Jesus vai transformar, Jesus vai te libertar, Jesus vai fazer uma obra, Jesus ainda vai fazer algo dentro da sua casa, porque ele ainda é fiel. A boca tem poder para abençoar, meus irmãos. A boca tem poder para abençoar. Então aquele menino ressuscitou. Aquele menino ressuscitou. Glória a Deus. Aí as pessoas falam, não, mas Deus só fez isso no passado, Deus não faz mais. Deus ele faz ainda nos dias de hoje. Jesus ele disse que nós faríamos obras maiores do que a deles. Nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Se Jesus falou, está falado, meus irmãos. É porque você não crê na palavra de Deus. Se você não crê que Deus não opera milagre, é porque você não crê na palavra de Deus. Se você não crê que Deus não transforma o homem, não transforma o homossexual, se você não crê que Deus não transforma a lésbica, se você não crê que Deus não transforma, é porque você não crê na palavra de Deus, é porque você precisa ser salvo, é porque você precisa ler mais Bíblia, é porque você precisa conhecer esse Deus, porque esse Deus ainda é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente, e ele transforma o homem sim. Deus ele ainda faz, meus irmãos, o milagre acontecer. Livro de Marcos 2 está escrito assim: é muito interessante esse livro de Marcos. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugares para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhe pregava a palavra. E vieram até ele trazendo o paralítico, que era carregado por 4 pessoas. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas estava ali assentado alguns escribas que argumentavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhe: por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa.
Meus irmãos, o testemunho de Jesus já estava anunciado em Israel. O testemunho de Jesus já estava anunciado em Israel. Jesus já tinha curado o leproso. Então o testemunho de Jesus já estava anunciado em Israel. Então o povo começou a olhar e falar: aquele homem ali é diferente. Porque ele cura cego. Ele cura cego. Ele pega o barro, passa a saliva, coloca no olho do cego e o cego é curado. Espera aí, aquele homem é diferente. Porque ele pega, manda Pedro ir até o mar pescar o peixe para pagar a dívida. Para que o dinheiro venha sair da boca do peixe para Pedro pagar nossas dívidas. Espera aí. Aquele homem ali é diferente. Porque ele fala para o coxo andar. Ele fala para o paralítico andar. Aquele homem ali que está pregando a Israel é diferente. Aquele homem ali é o Messias. Aquele homem ali é o Salvador. Aquele homem ali é o Cristo. Ao ponto de Jesus perguntar: quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro ele fala: você é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus ele fala para Pedro: Pedro, essas coisas não foi carne e sangue que te revelou, mas o próprio Espírito do Deus vivo que estás no céu, ele tem te revelado essas coisas. Então aquele homem que estava pregando a palavra de Deus em Israel, que era Jesus, em forma de homem, mas que era Deus, estava lá, curando, transformando, libertando. Então o testemunho de Jesus estava muito forte. Espera aí, aquele homem ali? Quem é aquele homem ali? Porque o demoniado gadareno, tanto tempo lá, ninguém conseguia prender ele, mas aquele homem mudou de um dia para o outro. Através da palavra de Jesus, aquele endemoniado foi liberto, foi transformado. Então o poder de Jesus, a fama de Deus estava gloriosa naquela terra. Então aqueles homens, eles ouviram que estava tendo um culto, primeiramente, com Marcos 2, versículo 1. Divulgou-se que Jesus estava dentro de uma casa. A Bíblia fala que alguém divulgou. Alguém falou: aquele homem que cura, que transforma, que liberta, que faz o cego enxergar, que perdoa pecado, aquele homem que revela, aquele homem que transforma. Espera aí, aquele homem ele está dentro daquela casa lá. Alguém começou a divulgar, falar: ó, Jesus o Nazareno, o Filho do Deus vivo, está dentro de uma casa. Primeiramente, tem um anunciador para anunciar onde Jesus estava. Jesus está precisando de anunciadores para anunciar a palavra dele, para anunciar onde Jesus opera, para anunciar onde Jesus faz milagre, para anunciar que Jesus transforma. Jesus está precisando de pessoas que ainda semeiam. Jesus está precisando de semeadores. Jesus está precisando de semeadores nesses últimos dias. Jesus voltou para Cafarnaum, divulgou que ele estava na casa. Quando o povo começou a saber que ia ter um culto dentro de uma casa, porque aqui era um culto, quando o povo começou a saber que estava tendo um culto, rende comando que negai, xelebedequécia. Quando o povo começou a saber que estava tendo um culto ali, a multidão começou a se reunir. Um começava a chamar o outro. Quando um estava indo,
outro passava no meio do caminho, conversava com um amigo. Para onde você está indo? Tô indo ali porque ali está tendo cura, porque ali está tendo milagre, porque ali está tendo transformação. Eu tô indo ali porque ali ainda Jesus está operando. Então o povo estava indo, estava chamando os outros, e começou a multidão começou a ir para aquela casa. Aquela casa se tornou pequena porque Jesus ainda opera. Alabassai de Kemendekécia, Eremandoremandarabarabalabassai. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. A presença de Deus é gloriosa. O Espírito Santo está dando direção nesta ministração, nesta palavra. Remandalabassé, Iremandalabadai, Shebedekelebedecia. Aleluia, glória a Deus. Então o povo começava a ir, e um perguntava para o outro: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Para onde você está indo, minha mãe? Para onde você está indo, meu irmão? Eu estou indo ali porque Jesus opera. Eu estou indo ali porque Jesus ainda faz. Os dias de hoje está terrível. Hoje não se fala. É difícil você ouvir alguém falando: eu estou indo ali porque Jesus ainda faz. É difícil você ainda ver pessoas falando: ó, vamos ali comigo porque Jesus vai curar teu filho. Vamos ali comigo, vamos naquela reunião ali, vamos naquele culto ali porque Jesus ainda está operando milagres ali. Está difícil você ouvir isso. Está difícil você ouvir isso. Pessoas falando: vamos ali que Jesus ele vai transformar. Jesus vai libertar. Está difícil você ouvir isso. Não se ouve. Nós só vemos escândalo. O que está acontecendo ali? E ali estão roubando dízimos e ofertas. E ali está acontecendo escândalo. E ali está acontecendo, meu Deus, nós vivendo os tempos difíceis, meus irmãos. Vivendo os tempos difíceis. Não se vê mais esse tipo de situação. Onde o povo ia perguntando: o que está acontecendo? Vamos lá que Jesus está operando. E aquela casa começou a se encher. Começou a se encher. Se reuniram de modo que não havia lugar para receber. Encheu totalmente a casa, meus irmãos. Alabassalabadek nagai shebedekelebedes. Encheu completamente a casa, meus irmãos. Não havia lugar para ninguém. Não havia lugar. Hoje as pessoas estão expulsando da igreja. Tem lugares aí que estão te expulsando. Tem lugares aí que nem deixa você entrar. Mas naquela casa ali, ó, naquele culto ali onde Jesus estava indo gente de todo tipo. Coxo, cego, paralítico, leproso. Estava indo pobre, rico, grande, pequeno. Estava indo pessoa de todo tipo. Estava indo lésbico, homossexual. Estava indo pessoas de todo tipo naquela casa. Porque naquela casa Jesus estava, e aonde Jesus está, Jesus ele não veio para os sãos, Jesus veio para os pecadores ao arrependimento. Então Jesus ele estava dentro daquela casa e tinha pecadores precisando do arrependimento, tinha pecadores precisando de salvação, tinha pecadores precisando de cura, precisando de libertação, precisando ver o poder de Deus. Rabadalabassai de kelebedelebedes. Aleluia! Nem mesmo diante da porta. Não cabia ninguém mais. Não cabia ninguém. E Jesus estava pregando a palavra lá. O culto começando e Jesus pregando a palavra. E mais pessoas vinham. E mais pessoas. Estava enchendo aquele lugar. Não tinha mais lugar para ninguém. Não tinha como entrar.
Não tinha espaço, não tinha uma brecha, não tinha uma janela ali para entrar, porque tudo fechou. Mas Jesus estava ali no meio. Aí se cumpre a promessa: aonde tem um, aonde tem dois, aonde tem três reunidos em meu nome, a presença do Espírito de Deus se faz presente. A presença de Jesus se faz presente aonde tem um, dois ou três. E a multidão estava reunida ali por causa de Jesus, e Jesus estava presente naquele meio. Randa labasai de kebia somiando kemenegai. A presença de Jesus estava ali. Anda labadalabatalabasai. Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. Aleluia. Jesus pregando a palavra e o culto acontecendo. E o povo adorando, glorificando, exaltando e vendo que homem que pregava de uma forma diferente. Ele não pregava para expulsar, porque hoje tem muito lugar que prega para expulsar a alma. Mas Jesus, ele pregava para trazer a alma. Jesus, ele pregava para convencer a alma. Aleluia. E vieram até ele, trazendo o paralítico que era carregado por 4 pessoas. Agora, por onde aquele paralítico ia entrar se a casa estava cheia? Meu irmão, quem quer receber milagre não está preocupado se a casa está cheia. Quem quer receber a sua cura não está preocupado se a casa está cheia, se tem... Não está preocupado se está fechado. Quem quer receber o milagre, ele vai atrás. Ele vai atrás de Jesus. Não está preocupado. Não está preocupado, porque aquela mulher do fluxo de sangue... Ali ela 38 anos, com aquele fluxo. Aquela mulher com fluxo de sangue ali, meus irmãos. Há muitos anos, ó, com aquele fluxo. Eu não sei se é 38, se é 12, mas ela estava há muito tempo com aquele fluxo de sangue. Mas ela foi em busca do seu milagre e ela ultrapassou aquela multidão e tocou na veste de Jesus. Jesus, ele vai te dar algo, mas se você for atrás dele com fé, se você tocar nele com fé, se você ir até ele com fé, Jesus, ele vai te curar. Aquela mulher chegou até Jesus, tocou nas vestes de Jesus, Jesus sentiu o poder saindo da vida dele e ele disse: opa, para aí. Calma aí, porque virtude saiu de mim. Rabalabadalabassai. Remando que me de comanda gaia sé. Riandalabassuriando que me negai. Calma aí que virtude saiu de mim. E aquela mulher ali tocou nas orlas de Jesus, nas vestes de Jesus. Aí Jesus falou: mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então quem vai em busca de milagre não está vendo multidão. Não está vendo multidão. Quem está com a busca de vitória, quem quer poder de Deus, não está preocupado com A, com B, com C. Ele só está preocupado, o foco é Jesus. O foco é Jesus. Nós vai passar aquela multidão e nós temos que chegar até o Mestre. Nós temos que chegar até o Mestre. Randarandarabalabacé. Nós temos que chegar até o Mestre. 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 O cego Bartimeu, ele clamou 3 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E aquela multidão falando: cala-te,
cala-te, mas ele clamava, ele clamava. Jesus quer pessoas insistentes, Jesus quer pessoas que perseveram, Jesus quer pessoas insistentes na obra dele, Jesus quer pessoas insistentes para receber a cura, Jesus quer pessoas insistentes para receber o milagre, Jesus quer pessoas insistentes para receber a libertação, Jesus quer pessoas insistentes para receber o poder de Deus, para receber o Espírito Santo de Deus. Ande quebiando, quebianda, laba, laba, suriando, que me negai. Jesus quer pessoas insistentes. E aquele homem foi curado. Aquele homem era cego, ele foi curado. Jesus quer pessoas insistentes, meus irmãos. E aqueles homens, 4 homens carregando aquele paralítico. Com certeza aquele homem era pesado para 4 carregar. Só que quando eles chegaram na porta, não tinha como eles entrar, meus irmãos. Não tinha. Pela porta não tinha como eles entrar. Não tinha como eles colocar os pés dentro da casa. A multidão tinha fechado tudo. A multidão estava lá fora fechando. Mas aqueles homens ali, andei chamando que negai, chebenegalabassai. Aqueles homens ali, eles olharam para a telha. Meu Deus, olha que fé daqueles homens. Eles olharam para o telhado. Eles destamparam o telhado para aquele paralítico entrar, porque eles criam que aquele paralítico ia receber algo de Deus. Meu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Aquele paralítico, eles abriram a telha, fizeram a abertura e desceram o leito onde estava aquele paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus ele quer fazer na tua vida é perdoar os seus pecados, para que depois ele venha. A primeira coisa, Jesus ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Primeira coisa, ele quer te perdoar, meus irmãos. Você que está precisando de Jesus, a primeira coisa que ele quer fazer na tua vida é te perdoar, para depois ele tirar essa enfermidade da sua vida. A primeira coisa é o perdão, e depois é a cura. E ali eles estavam assentados, alguns escribas, e começaram a falar: opa, esse homem está falando blasfêmia. Quem perdoa o pecado não é Deus? Aí Jesus conhece os corações. Ele viu que aqueles homens estavam argumentando. Aí Jesus ele falou: para vocês que possam saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Porque qual é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Então, para que vocês possam saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, homem, levanta, pega a tua cama e anda. Levanta até, pega o teu leito e anda. E aquele culto foi cheio da glória de Deus, meus irmãos. Porque nós vemos que nesse culto tinha pessoas incrédulas, tinha pessoas com fé, tinha pessoas querendo ver sinais, tinha pessoas querendo ouvir a palavra. No culto tem vários tipos de pessoas, meus irmãos. No culto tem vários tipos de pessoas. Vai entrar pessoas de todo tipo no culto.
Mas Jesus provando para aqueles homens que ele ainda tinha poder para curar o paralítico, ele disse: homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para o caminho da tua casa. E aquele povo ficou perplexo. Aquele povo começou a se maravilhar. Aquele povo começou a glorificar Deus. Começou a exaltar o nome de Deus. E começaram a falar: nunca vimos algo assim em Israel. Nunca vimos algo assim. Nunca vimos algo assim. Jesus operou um grande milagre. Olha como que era o culto, meus irmãos. Olha como que era o culto. Tinha palavra, tinha milagre, tinha multidão. Hoje o povo está fugindo das igrejas. É muito escândalo. Mas mesmo com a incredulidade dos escribas, Jesus ainda estava operando. Jesus ainda está operando, mesmo com a incredulidade dos escribas e dos fariseus. Jesus ainda opera. Jesus não mudou. Certa vez Pedro e João estavam subindo para o templo para orar. E eles encontram um coxo em frente àquele templo, que já estava desde nascença. Desde nascença aquele coxo estava lá. Coxo, era coxo desde nascença. Então aquele homem, ele vê Pedro e João e pede uma esmola. Mas Pedro com João olha para aquele homem, um olha para o outro, vendo que aquele homem estava pedindo esmola. Aí eles olham para ele e falam: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas ó, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Então aquele homem, Pedro pega aquele homem, levanta aquele homem começa a pular e saltar e glorificar a Deus. E eles começam a ir para o templo glorificando e exaltando a Deus. E aquele povo começou a se maravilhar. Os apóstolos foram usados pelo poder de Deus. Deus operava sinais e maravilhas. Os sinais seguiriam os que crê. Então aquele homem começou a saltar e louvar a Deus dentro do templo. E ninguém estava entendendo nada. Aí Pedro começou a pregar a palavra. Aí Pedro começou a anunciar o evangelho. É através também de sinais que Deus ainda faz o milagre acontecer. É através de poder que Deus também que Deus ainda salva almas. Porque através do poder Deus vai te usar para falar uma palavra de salvação. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Paulo também viveu maravilhas, sinais, curas. O povo pregava, a palavra pregava, mas também tinha poder ao ponto de que os lenços de Paulo curava. Pedro, com a sombra dele, ele passava, os demônios saíam, os enfermos eram curados através da sombra. Esse Deus não mudou. O que está mudando é as nossas atitudes. Larga um pouco esse WhatsApp. Larga, tenha domínio próprio sobre a sua vida. Larga esse Facebook. Tenha domínio próprio sobre a sua vida. Larga um pouco essas coisas, meus irmãos. Pecado é você não ter domínio sobre o WhatsApp. O WhatsApp não é pecado, porque você necessita. Mas você não está tendo domínio. Você fica 5 horas, 6 horas. O Facebook é a mesma coisa. Você tem que ter domínio, meus irmãos. Domínio. O fruto do Espírito é domínio
próprio. Larga um pouco as coisas dessa carne. Saia dessa carne um pouco. Viva mais no Espírito, meus irmãos. Deus, Ele ainda quer operar. Deus ainda quer fazer grandes coisas. E os apóstolos viam a glória do Senhor manifestando no meio da igreja. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus não mudou. O Deus da igreja de Atos é o mesmo Deus de hoje. No tempo de Davi Miranda também. Quantas almas Davi Miranda ganhou? E os sinais seguiam Davi Miranda. A voz daquele homem era odiada pelo diabo. Era odiada no inferno. Era odiada. Porque aquele homem levava multidões, meus irmãos. Aquele homem orava simples, ele falava, meu Deus, meu Pai. E os paralíticos começavam a andar, os cegos começavam a enxergar, os demônios começavam a cair. Eram simples palavras, porque aquele homem tinha uma vida de temor de Deus, de oração, de jejum. Para quem não conhece Davi Miranda, muitos conhecem. Deus é amor. Deus operava, porque era uma igreja de renúncia. A igreja tinha renúncia. A igreja não queria se corromper com o mundo. E Davi Miranda ali, ele estendia suas mãos e todo o mal caía por terra naqueles que estavam cheios de demônios dentro daquele templo da glória de Deus. Outros só pisavam no templo, outros só pisavam, outros nem chegavam na porta, já estava sendo curado. Então a multidão enchia aquele templo ali e eles colocavam, hoje não, nem sei se vê mais isso, mas colocavam os enfermos perto do altar ali, colocavam os doentes perto do altar ali, e na oração da fé a maioria se levantava. Esse Deus não mudou. Tem pouco tempo, Davi Miranda. Hoje nós vemos também o pastor Júlio César da Igreja Santidade e Arrependimento. A oração daquele homem também faz curas acontecer, milagres acontecer. E fora outros homens de Deus, Flávio Gisele, muitos homens de Deus que estão por aí, Wanderson Trovão. Então nós vemos que o milagre ainda está acontecendo na vida de alguns, que Deus está usando muitos ainda, mas Deus, Ele quer que nós mostremos mais o poder dele, que nós saímos para fora com fé, com ousadia. Deus está procurando pessoas ousadas, cheias do Espírito Santo, sem medo de entrar no tráfico, na favela, sem medo de entrar na boca, sem medo de pregar a palavra, sem medo de entrar no metrô, sem medo de entrar e de fazer a vontade de Deus. É esse Deus que eu sirvo, meus irmãos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. Através dessas mãos aqui, eu creio que Jesus vai operar grandes coisas. Se você não crê, porque você precisa ter mais fé. É porque Jesus precisa orar para Jesus aperfeiçoar a sua fé. Mas eu creio que Deus ainda vai fazer grandes milagres. Aleluia. Decai o comandar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Fiquem com essa palavra. Em nome de Jesus. Pense um pouco nessas palavras que não veio de mim. Foi o Espírito Santo que direcionou esse povo, que direcionou esse ensino, essa palavra. Glória a Deus. Compartilhe, dê o like, inscreva-se no canal. Faz essa palavra chegar nesse mundo aí fora. Vamos levar o Evangelho, meus irmãos. O fim está próximo. É tempo de levar almas para o céu. Aleluia. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Você que estiver precisando de libertação, cura, eu vou deixar meu número
do WhatsApp aí na descrição do vídeo. Você que estiver precisando de cura, libertação, lá, eu vou estar orando pela sua vida. Pode ligar, ligue. Vou estar orando pela sua vida, manda uma mensagem, entendeu? Eu vou estar orando pela sua vida, minha irmã. Glória a Deus. Então, Deus ele ainda opera. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.